Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada. Nesse vídeo, voltando ao nosso formato como deveria ser sempre, né? A preguiça acabou, voltei a montar o cenário aqui, botar aqui a câmera para poder gravar e o áudio obviamente ficou melhor, né? Como você pode verificar. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like desde já no vídeo, porque ajuda muito a propagar aqui o vídeo do Moviola Quebrada. E também uma coisa que eu não faço habitualmente, não sei se você sabe, mas aqui tem programa de membros, entre aspas, um programa de membros, né? Eu, infelizmente ainda não posso oferecer nada a vocês, mas vocês podem ajudar o Moviola Quebrada financeiramente com R$1,99 por mês. Aí fica a seu critério, fica à vontade, tá aí o membro, seja membro aqui do canal, tá aí, ajuda a gente aqui a melhorar um pouco mais aqui os equipamentos aqui que tá precisando. É isso, vamos falar sobre Adão Negro, né? Eu gravei umas primeiras impressões com o Lucas Fiuza, meu parceiro de cabine, vai sempre nas cabines comigo. Nós falamos um pouco sobre o filme e foi naquele momento de sair da sala do cinema, pegar o celular e gravar, tá? Eu vou passar um pano pra minha opinião sobre o filme inicial, porque a gente tá ali divertindo, conversando com amigos e tal, faz um negócio que você gosta, que é assistir filme no cinema, ainda mais no cinema IMAX, falando onde a gente assistiu, ganha mimos, então, bottom aqui do Adão Negro. Tudo bem que o pessoal de São Paulo ganhou um copo maneiríssimo, aqui do Rio de Janeiro só ganhou esses bottoms aqui, tá? Mas enfim, ainda assim eu fiquei feliz que você gosta de ganhar mimos, né? Então a gente fica assim um pouco alegre, a gente faz a primeira impressão um pouco acima do que o filme realmente é. Isso é muito fato com relação a Adão Negro, porque conforme eu fui pensando cada vez mais no filme, menos eu gostava, cara. Vamos falar sobre isso com spoilers a partir de agora, tá? Então, se você ainda não viu Adão Negro, não quer tomar spoiler, volta depois, tá? Mas se você não se importa com spoilers, fica à vontade e assista o vídeo até o final, que ajuda muita gente também. Retenção, importante isso, tá? Bom, já que eu falei que vai ter spoilers, vamos tirar uma coisa do caminho primeiro? A cena pós-crédito, pode ser? Sim! O Superman aparece na cena de pós-créditos. É uma cena bem legal, tá? É uma cena... Eu confesso que eu fiquei um pouco arrepiado, porque é legal. Eu sou fã do Superman, eu gosto. Então, tiramos isso do caminho, tá? Esse spoiler já foi. Vamos passar pro filme agora, porque cena pós-créditos não é filme. O filme acaba e os créditos rolam e depois tem uma cena. Isso não faz parte do filme, tá? É só um gostinho pra você, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do filme. Primeira coisa que me incomodou bastante, o roteiro do filme, que foi escrito pelo Adam Stickel, que é o mesmo roteirista de Rampage, um outro filme que o The Rock participou. Tem inclusive crítica aqui no canal desse filme, que é um filme que eu não curti muito, mas tem umas cenas de maneira de ação, de destruição, que eu achei legais, ok. Mas o roteiro é bem fraco lá e o mesmo ocorre aqui. As fragilidades do roteiro começam logo assim que o filme tem início, né? Quando eles começam a falar sobre um prólogo de um lugar, né? Sandak, que é um lugar onde tem um minério, sabe? Com propriedades mágicas incríveis chamado Eternium. Daí você já imagina onde eu quero chegar com isso, né? É um lugar meio egípcio, ou seja, África, né? Aí tem um minério com propriedades incríveis, chamado Eternium. Lembra muito algo que nós vemos na Marvel, que é Wakanda e Vibranium, concordam? Bom, é isso, só que diferente do que acontece na Marvel, o Eternium é minerado por um tirano e não é usado para o desenvolvimento local, é usado para o desenvolvimento do poder desse cara. E aí tem essa introdução. E aí já começam as fragilidades do roteiro por causa disso, porque você acaba remetendo, obviamente, a Pantera Negra, mas também por escolhas que eu achei completamente desnecessárias. Primeiro, que ele tenta esconder o rosto do The Rock logo no início, como o pai do menino que vira, né, o Adão Negro inicialmente. Algo que ele está tentando fazer, está tentando esconder para gerar uma surpresa no final do filme que não faz o menor sentido, já que o próprio trailer do filme já revelou que há um herói e esse herói não é o Adão Negro, é o filho do cara. Porque nos trailers ele fala do filho dele, meu filho, não sei o que, isso tá nos trailers, cara. E claro, no mundo onde a gente tem um monte de produtor de conteúdo fazendo react do trailer, analisando o trailer, eu acho um absurdo analisar trailer. Por que de analisar trailer? Nada. Mas enfim, um conteúdo que é super consumido pela galera que curte a internet, curte o YouTube. E obviamente as pessoas já sabem que o Adão Negro não é aquele garoto que aparece no início do filme, é o filho dele. E ele é o pai. E aí no final tem uma revelação de que na realidade o herói não era ele, sim o filho, e ele tava lutando por vingança, blá 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 blá. Só que todo mundo já sabe disso. E fica essa revelação, essa parada o tempo todo no filme todo e tal, enfim.
Isso é um problema muito sério. Outra fragilidade do roteiro é que parece que o roteirista ele não entende o que é plantar uma semente e colher para ter um momento interessante no final. Por exemplo, tem uma cena em que o Adão Negro tá numa... Apagou minha televisão para fazer uma luz extra aqui, mas enfim. O Adão Negro tá numa residência depois que ele é despertado pela Adriana, né? Ele vai pra casa da Adriana junto com o filho e o irmão da Adriana, e aí tá passando na televisão 3 homens em conflito. E aí rola aquela cena famosa, né? Do Ecstasy of Gold, blá 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 blá. E aí o Adão Negro vê aquilo, destrói a televisão, blá blá blá. Beleza. O que se espera de um roteiro bem construído, com uma boa estrutura, é que esse momento, com o passar do tempo e o desenvolvimento dos personagens, principalmente a relação do Adão Negro com o garotinho, que é o garoto que remete à imagem do filho dele enquanto herói, né, enquanto herói de Sandak, Nandak, enfim. Você tem um momento, principalmente no terceiro ato, no desfecho do filme, em que esse momento do 3 homens em conflito, vai ser remetido, né, no filme. Porém, esse momento de relembrar a cena do 3 homens em conflito acontece logo em seguida. O que não gera impacto algum, porque a gente já tá... A trama não andou, não evoluiu e tal, mas aí tem esse momento do 3 homens em conflito e fala, ok, tá, e toca Ecstasy of Gold, o que não faz o menor sentido dramático, narrativo dentro do roteiro. Fora outras coisas, assim, no roteiro que realmente não batem, não funcionam bem, né? Tem sim momentos interessantes que o roteiro tenta explorar. Por exemplo, ele dá muita importância ao amor que a mãe tem pelo filho, a mãe Adriana tem pelo seu filho. Inclusive tem uma cena que eu até acho maneira, que quando ela tá na nave da Sociedade da Justiça, com todo mundo ali discutindo, temos que pegar essa coroa, temos que fazer isso, e a mãe, não, para todo mundo aqui, estamos falando do meu filho. Eu que sou pai, eu entendo muito bem isso. Então, assim, estou aqui falando do meu filho, eu estou preocupado em salvar meu filho, depois de ver o resto. Então, essa coisa de mãe, eu achei que o roteiro explorou legal no filme, tá? Então, esse é um ponto positivo. Em seguida, nós temos a direção do John Colette Serra, que antes de assistir o filme, eu falei, quem é esse cara? E fui procurar no IMDb e vi os créditos do sujeito. E fiquei com muito medo, porque ele dirigiu um dos filmes que eu mais detesto na história do cinema, que é A Casa de Cera, né? Além de ter dirigido alguns filmes de ação genérico com o Leonisson, apesar de ter gostado de pelo menos 2 deles, que é o Non-Stop, que é aquele do avião, né? E tem um outro também que é o que se passa no trem. São filmes iguais, mas que passam em veículos diferentes, né? E tem o Leonisson, e tem cenas de ação maneira. E aqui ele não decepciona quando se fala em cena de ação. Não tem cena de ação ruim, quer dizer, pode até ter, mas a maioria são boas, pelo menos na minha visão. Então, assim, eu sempre curti essa coisa de personagens super poderosos caindo na porrada. Então, assim, isso tem bastante, cara, isso tem bastante. Mas um problema é que não importa o quão boa é a cena de ação fisicamente, você tem que se investir emocionalmente nos personagens. Isso aí, de novo, a gente volta pro roteiro que não desenvolve tão bem os personagens nesse sentido. Então, assim, eu me senti muito mais preocupada, por exemplo, com a mãe, com a Adriana, do que qualquer outro personagem do filme, porque realmente são mal desenvolvidos demais para você se importar com eles na cena de ação. Isso é um problema muito sério, né? Mas, sim, visualmente o filme é muito bom. Inclusive o Lucas, a gente conversando, ele falou, realmente parece que tem momentos que você sabe que tem efeito visual, mas se você não apurar o olho, você não percebe que esse efeito visual tá lá. Isso é legal, isso é bacana. Então, visualmente o filme vale a pena assistir. As cenas de ação são interessantes, mas, de novo, falha grandemente no desenvolvimento do personagem. Em termos de atuação, e aí é um ponto muito mais preocupante, porque quando você vê The Rock em tela, você espera, mesmo que o filme seja ruim, um mínimo de carisma, um mínimo de, sabe, momentos do The Rock, que é maneiro e tal. Assim, dificilmente você vai ver um filme com ele, onde ele não tá bem carismático, interessante. Nesse Adão Negro, não é que rola isso, não rola não. Porque assim, primeiro que ele tá no piloto automático, isso é um problema muito sério, ainda mais pra um ator que não tem a dimensão dramática que tem, por exemplo, um Pierce Brosnan, né, que tá aqui no elenco também. E aí ele fica preso somente ao seu carisma, e isso ele tem de sobra, só que nesse filme, por ele estar no piloto automático, ele acaba se limitando a fazer frases de efeito toda... Cara... I kneel before no one. Sem sacanagem.
Se eu pudesse contar quantas vezes que a câmera para no olho dele, no rosto dele, e sobe a música e dá uma descida de novo pra ele poder falar uma frase de efeito, cara, na moral, eu ia perder as contas, ia largar de assistir o filme. É um negócio muito chato, sabe? Isso, de novo, não explora bem o personagem como é. Eu não tenho um conhecimento grande do Adão Negro, né? Então não sei também, inclusive, se aquela história que eu contei de ter esse minério etérneo, blá blá blá, é uma coisa que está nos quadrinhos, que é dos quadrinhos, mas mesmo assim, não importa, porque assim, você tem que comprar o que tá na tela, não o que vem dos quadrinhos, entendeu? Então isso falha miseravelmente. Há outros personagens, assim, que têm, assim, são um pouquinho interessantes, achei os alívios cômicos ali do Esmagátomo, ok, legal, a brincadeira ali com que ele tem com a Ciclone, aquele interesse romântico que rola ali, tá bom, a gente compra e tal, mas não é nada memorável. Infelizmente o Rockman, apesar de ser um personagem com design muito legal, Gavião Negro no caso, né, ser um personagem com design muito legal, muito bacana, ele se limita a querer arrumar briga com o Adão Negro o tempo todo, mas sim, a dinâmica dele com o Senhor Destino, que é interpretado pelo Pierce Brosnan, é muito legal essa amizade que eles têm, e mais por causa do Pierce Brosnan, porque esse é o craque do jogo. O Pierce Brosnan é um ator sensacional que eu admiro desde que eu vi GoldenEye pela primeira vez, lá em 1996, sei lá atrás. Eu sempre gostei do Pierce Brosnan, passei a admirar ele desde então. Então aqui ele é o ator mais talentoso dessa galera toda, disparado, e aqui ele não deixa a desejar, e o Senhor Destino dele eu achei muito maneiro, mesmo que muitos vão reclamar, é óbvio que vão reclamar, porque já tem o Doutor Estranho e tal. Cara, mas assim, DC e Marvel é praticamente espelho de uma da outra, né? Você tem um Superman na Marvel, você tem um Batman na Marvel, você tem também não sei se você tem um Homem-Aranha no DC, mas enfim, sim, os personagens, muitos deles são espelhados em outras encarnações da editora Adversária? Será que esse termo tá certo? Acho que não, mas enfim. E esse personagem é bem legal, assim, não só a tranquilidade com que ele lida com as situações, que é bem bacana, a cena que enfim, é escroto isso também, mas que o The Rock, aliás, o Adão Negro fica entrando pelas paredes o tempo todo, ele vai arrumar uma briga de novo com o Rockman e tal, aí eles caem na porrada, ele fica sentado na cadeira e fica assim, meu Deus do céu, tô velho demais pra isso. E é divertido, sim. De novo, aí sim, é o carisma ligado ao talento do ator, e é inegável que o Pierce Brosnan tenha talento pra interpretar. Então, pra mim, foi uma das melhores coisas do filme, o Pierce Brosnan. Em suma, cara, é um filme medíocre. É um filme bem medíocre. Toda vez que eu começo a pensar no filme, o filme acaba perdendo um pouco mais no meu conceito. Eu espero que eles consertem isso com os próximos filmes que o Adão Negro vai aparecer, que obviamente ele vai voltar, até porque The Rock meio que dominou a situação da Warner DC nos cinemas, tanto que trouxe o Henry Cavill de novo, né, pro universo DC e para interpretar o Superman. Então eu espero que eles consigam consertar isso em futuros projetos, né, mas que esse filme é fraco, ele é. É uma pena, mas que eu espero que daqui pra frente melhore bastante. Bom, é isso que eu tenho pra falar de Adão Negro. Galera, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Como eu falei lá no início, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. Se você puder, se você quiser, seja membro aqui no canal, ajude o Moviola a crescer, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.